3 vezes campeão mundial de Fórmula 1. O melhor piloto que o Brasil já colocou dentro de um cockpit de corrida. E para muita gente, o melhor que o planeta inteiro já viu guiar um carro de competição. Ayrton Senna da Silva tinha 34 anos no 1º de maio de 1994, um domingo de sol em Imola, na Itália, quando o Williams dele foi de frente contra o muro de concreto da curva Tamburello na 7ª volta da corrida. O Brasil inteiro viu aquela batida ao vivo. As imagens ficaram gravadas na memória de uma geração inteira. Mas o que a maioria das pessoas que estava com os olhos na televisão naquela manhã nunca soube é que câmeras posicionadas a menos de 15 metros do carro destruído gravaram coisas que nunca foram ao ar no Brasil. E que dentro da Globo, exatamente durante aqueles 7 minutos, aconteceram conversas e decisões editoriais que ficaram guardadas por anos. Hoje você vai saber o que aquelas câmeras capturaram e a Globo decidiu cortar. Uma coisa ainda mais perturbadora, o que foi dito dentro da emissora enquanto o Brasil inteiro olhava para a fumaça na pista sem saber de nada. E por último, o que aconteceu com as fitas originais daquela transmissão, fitas que estão catalogadas e que nunca foram exibidas na íntegra para o público brasileiro. Mas antes, irmão, você precisa entender de onde veio esse homem. Ayrton Senna da Silva nasceu em 21 de março de 1960, numa maternidade no bairro de Santana, zona norte de São Paulo. Casas grandes com jardim na frente, árvores antigas nas calçadas, ruas de paralelepípedo onde as crianças brincavam até o escurecer. O pai chamava Milton Guirado Teodoro da Silva. Um homem que tinha construído patrimônio com as próprias mãos, tocando uma fábrica de peças metálicas em São Bernardo do Campo e administrando fazendas no interior do estado. A mãe era Neide Senna da Silva, família com posses e nome, carro importado no portão, empregada doméstica na cozinha, estudo particular para os filhos. Para os padrões da classe alta paulistana dos anos 60, na casa da família da Silva não faltava nada. O bebê nasceu com a cabeça grande para o tamanho do corpo, pescoço fino, rosto comprido. Os médicos da maternidade comentavam a concentração estranha no olhar do recém-nascido, aquela expressão séria que parecia mais velha do que o corpo que a carregava. Nos primeiros meses, Neide acordava no meio da noite e encontrava o menino com os olhos abertos no berço, sem chorar, sem pedir nada, apenas olhando o teto escuro do quarto. Com 4 anos, Milton colocou o filho no banco do passageiro numa estrada de terra dentro da fazenda e deixou ele segurar o volante. Esperava gritos, risada, a euforia normal de uma criança. Ayrton manteve as mãos firmes, o olhar fixo à frente, e quando o carro parou pediu para fazer de novo. Mais devagar, dessa vez, para sentir a estrada melhor. Com 7 anos, o pai mandou construir um kart pequeno, motor reduzido, adaptado para o tamanho de uma criança, e levou o filho ao Anhembi. O asfalto liso da pista, os cones de borracha alaranjados, o cheiro de combustível misturado com a grama das margens da reta de largada. O menino nunca mais quis ir embora de lá nos fins de semana. Com 13 anos batia adultos que corriam há uma década. Com 15, mecânicos experientes pediam para examinar as mãos porque não acreditavam que aquelas mãos magras eram de um adolescente. Mas aqui tem uma coisa que fica de fora das biografias principais. Aos 6 anos, Ayrton ficou internado num hospital em São Paulo por quase um mês. Uma crise respiratória grave que os médicos demoraram semanas para diagnosticar. Por quase 30 dias, Milton e Neide viveram dentro daquele hospital, num corredor de linóleo e luz fluorescente, esperando uma notícia que não chegava. O menino sobreviveu. E Milton, a partir daquele corredor de hospital, nunca mais negou nada ao filho. Nada do que Ayrton pedisse. Nada. Essa decisão, de dar ao filho tudo o que ele quisesse, vai aparecer de um jeito muito específico no paddock de Imola, décadas depois, num momento em que ninguém ia querer levantar a voz. E é a primeira coisa que conecta o menino de Santana com o muro da Tamburello. Em 1980, com 20 anos, Senna embarcou para a Inglaterra com uma mala e pouco inglês. A Fórmula Ford britânica era o primeiro degrau de verdade. A maioria dos jovens que chegava ali levava 1 ou 2 anos para entender o ritmo das corridas europeias, a política dos boxes, o frio que endurecia o asfalto logo cedo. Senna levou 3 semanas.
No primeiro ano venceu 12 das 16 corridas e levou o campeonato britânico. No segundo, a Fórmula 3. Em cada categoria, o mesmo padrão. Chegava sem ser favorito, tinha menos recursos, menos relações no paddock e terminava na frente de todo mundo. A corrida que colocou o nome dele no mapa do planeta foi o Grande Prêmio de Mônaco de 1984. Chuva pesada nas ruas do Principado, as pedras molhadas refletindo os neons dos pitlanes. Carros de Fórmula 1 derrapando em curvas que beiram o mar Mediterrâneo. Senna largou em 8ª posição e foi ultrapassando um por um, freando em pontos onde os outros não freavam, fechando curvas que os outros deixavam abertas. Chegou a 2 segundos do líder Alain Prost. E nesse momento a corrida foi encerrada. Bandeira vermelha. A chuva disse a organização. Os bastidores diziam outra coisa. E Senna sabia disso. Esse episódio definiu a rivalidade que marcou a Fórmula 1 dos anos 80. Senna e Prost. Dois homens que se respeitavam e se detestavam ao mesmo tempo, que usavam os carros como extensão de um conflito que ia muito além do asfalto. Colisões intencionais em Suzuka. Protestos formais à FIA. Declarações que os jornalistas europeus guardaram em gravadores por décadas. Mas há uma terceira coisa que a maioria das pessoas nunca conectou com a história da batida em Imola, viu? O médico da FIA, professor Sid Watkins, era o amigo pessoal de Senna desde meados dos anos 80. Ele foi o primeiro médico a chegar ao lado do carro destruído na curva Tamburello. O que ele viu naquele cockpit e o que ele disse nos dias seguintes sobre o estado do piloto e sobre a causa do acidente nunca chegou ao horário nobre da Globo de forma completa. Watkins escreveu sobre isso. Deu entrevistas em inglês. O Brasil que assistia à televisão nunca soube essa parte. E esse detalhe vai mudar a leitura de tudo que você já pensou que sabia sobre aquele domingo. Mas voltando à ascensão. 3 títulos mundiais. 1988, 90, 91. 165 pole position, num total de 161 largadas. Números que os concorrentes preferiam não olhar por muito tempo. Nos bastidores, porém, Senna tinha uma reputação que a imprensa raramente mostrava com clareza, inflexível até a crueldade. Parava o carro no meio da volta e saía andando de volta ao box sem avisar pelo rádio. Exigia reuniões de engenharia depois da meia-noite, desmontava estratégias em 10 minutos de conversa e exigia mudanças imediatas. Os engenheiros da McLaren que trabalharam com ele em 88 descrevem aquele ano como o mais cansativo de toda a vida profissional deles. Cada vitória era seguida de uma sessão longa em que Senna listava, ponto por ponto, tudo que tinha falhado. E em 93, quando ele fechou o contrato com a Williams para a temporada seguinte, havia engenheiros dentro da equipe britânica que já sabiam de um problema específico no novo carro. O FW16, como o Williams de 94 ficou conhecido nos paddocks da Europa, apresentava uma instabilidade em alta velocidade que os testes de pré-temporada deixaram claro. Senna identificou o problema, documentou, exigiu mudanças. A Williams ajustou, disse que estava resolvido. Essa versão de que o problema estava resolvido foi a versão que chegou à pista de Imola. O que exatamente ficou irresoluto? E por que ninguém quis discutir isso abertamente num fim de semana já marcado pela morte de um colega, é a segunda coisa que muda a leitura de tudo que aconteceu depois. A temporada de 94 começou mal. Os 2 primeiros grandes prêmios, no Brasil e no Japão, terminaram com Senna fora da pista. Michael Schumacher, com a Benetton de vermelho e preto, venceu os 2. Pela primeira vez em anos, Senna estava atrás, visivelmente atrás. E aquilo, para ele, era quase insuportável. O Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, recebeu as equipes na sexta-feira, 29 de abril de 94. Nas arquibancadas de concreto pintadas de azul, torcedores com bandeiras italianas e brasileiras chegaram desde a manhã. O paddock cheirava a borracha quente e combustível de alto octano misturado com café da cantina próxima à entrada dos boxes. Logo no primeiro treino de sexta, o fim de semana mostrou o que estava por vir. Rubens Barrichello, piloto brasileiro de 21 anos, bateu forte na chicane variante Bassa. O carro voou, capotou, ficou destruído em cima das proteções de pneus empilhadas na beira da pista.
Barrichello perdeu a consciência por alguns segundos dentro do cockpit aberto. Quando acordou num quarto do hospital da pista, Senna estava sentado na cadeira ao lado da cama, esperando. Ninguém chamou o piloto da Williams. Ele foi por conta. No sábado, a qualificação parou o mundo. Roland Ratzenberger, piloto austríaco de 34 anos, perdeu o controle do Simtek na curva Villeneuve. A asa dianteira tinha quebrado numa passagem anterior da volta e ele continuou acelerando em velocidade máxima sem saber. No impacto contra a barreira de concreto, a velocidade estava acima de 300 km por hora. Os médicos chegaram ao local em menos de 2 minutos. Ratzenberger morreu antes de chegar ao hospital. Senna acompanhou o resgate do lado de fora da pista. Sentado no asfalto de Imola, os joelhos no peito, o capacete vermelho e dourado no chão ao lado do corpo. Quem estava por perto conta que ele ficou assim por um tempo que parecia não acabar, imóvel, olhando o helicóptero de resgate subir com o austríaco dentro e desaparecer atrás das árvores do circuito. Naquela noite, ligou para Sid Watkins. Watkins conta, em palavras que ele colocou no papel num livro publicado anos depois, que o piloto estava abalado de um jeito que ele nunca tinha visto em toda a convivência deles. E que ele mesmo, Watkins, sugeriu que largassem tudo e fossem pescar na Escócia. Senna sorriu. Disse que não podia, que tinha que correr. Naquela mesma noite de sábado, Senna pegou uma bandeira da Áustria, dobrou com cuidado e guardou dentro do trailer da equipe Williams no paddock. Ia erguê-la na linha de chegada do domingo, na frente das câmeras do mundo inteiro, em homenagem ao piloto que tinha morrido um dia antes no mesmo asfalto. A bandeira foi encontrada dobrada dentro do cockpit do Williams, destruído depois da batida. Essa foi a versão oficial. Mas havia arquivos mostrando outra coisa sobre o que aconteceu antes da largada do domingo no box da equipe, quando os engenheiros da Williams e Senna tiveram a última conversa técnica do fim de semana. A corrida do Grande Prêmio de San Marino de 94 largou às 2 da tarde, horário italiano. No Brasil eram 9 da manhã de domingo. Senna na pole position. Schumacher atrás. Minutos depois da largada, uma batida entre os carros de Lamy e Lerto na reta dos boxes jogou detritos de fibra de carbono sobre a multidão e interrompeu a corrida. O safety car entrou na pista. Os carros rodaram em fila durante algumas voltas, motor em baixa rotação, o barulho abafado. Senna na frente, Schumacher logo atrás, os dois em silêncio no rádio. Na 7ª volta, quando o safety car saiu e a corrida voltou à velocidade plena, o Williams de Senna acelerou rumo à curva Tamburello pela última vez. Quase plana. Os carros daquela época passavam ali a mais de 200 km por hora sem tocar o freio. O carro não virou. Às 14 horas e 17 minutos no relógio de Imola, o Williams foi de frente contra o muro de concreto externo da Tamburello. O impacto foi calculado depois a 212 km por hora. O frontal do carro se destruiu, a suspensão direita se partiu e um fragmento da coluna de direção entrou pela parte superior direita do capacete de Senna e perfurou o crânio do piloto. As câmeras de transmissão capturaram. O helicóptero da cobertura aérea passou sobre a Tamburello e o Brasil viu. O Williams destruído encostado no muro de concreto, os detritos de fibra de carbono espalhados pelo asfalto, a cabeça do piloto levemente inclinada dentro do cockpit aberto. Isso foi ao ar. Mas nos 7 minutos seguintes, irmão, o que aconteceu a poucos metros daquele muro e o que aconteceu dentro da Globo no mesmo instante são duas histórias que nunca foram contadas juntas da forma que deveriam ter sido. Antes de continuar, cara, se você estava vivo naquele domingo de 94, se você se lembra de onde estava quando viu aquela batida, ou quando alguém chegou do lado e disse a notícia, deixe um comentário aqui embaixo contando isso. Essas memórias precisam ficar registradas em algum lugar. E esse canal é o lugar certo. Sid Watkins chegou ao lado do Williams em menos de 1 minuto. O carro ainda estava quente. Fumaça saindo do assoalho destruído. O cheiro de combustível e borracha derretida parado no ar seco da Tamburello. Watkins se abaixou até o nível do cockpit. Olhou para dentro. Chamou o nome do piloto, sem resposta. A respiração estava presente e regular. Havia sangramento visível na borda inferior do capacete vermelho. Watkins iniciou o protocolo de emergência enquanto o restante da equipe médica
chegava correndo pelo asfalto da curva. Câmeras de chão posicionadas ao redor da Tamburello gravaram o trabalho médico ao lado do carro durante esses 7 minutos. O sinal dessas câmeras chegava às salas de controle de todas as emissoras que transmitiam a corrida. A Globo tinha acesso a esse feed bruto. Segundo relatos de pessoas que trabalharam na produção daquela transmissão e que falaram com jornalistas brasileiros ao longo dos anos seguintes, a decisão de não exibir as imagens do atendimento médico foi tomada rapidamente dentro da sala de controle da emissora. A instrução ao narrador mostrar replays da batida, ângulos aéreos do carro parado, imagens do muro de concreto e do asfalto vazio. Não mostrar o que estava acontecendo em tempo real a menos de 15 metros daquele muro. Galvão Bueno narrou aqueles minutos com a voz carregada que o Brasil conhece. Mas, de acordo com quem acompanhou aquela transmissão, tendo acesso a informações adicionais do que ocorria no paddock, ele recebia atualizações que não estavam sendo repassadas ao público. A instrução, segundo esses relatos, era esperar a confirmação oficial, não antecipar, não criar pânico numa manhã de domingo em todo o Brasil. Essa instrução faz sentido no contexto do jornalismo de crise. Tem justificativa profissional. Mas o que o Brasil inteiro não soube é que a instrução existia, que havia uma decisão editorial em curso, que o que aparecia na tela não era tudo que as câmeras estavam vendo. E aqui está a quarta coisa que nunca chegou ao ar da forma que deveria. As fitas originais da transmissão da Globo daquele 1º de maio de 94. O material bruto, não o que foi editado para ir ao ar, mas o sinal completo que chegava à sala de controle durante aqueles 7 minutos. Esse material existe. Está guardado nos arquivos da emissora. E segundo jornalistas que pesquisaram o acervo ao longo das décadas seguintes, nunca foi exibido na íntegra para o público brasileiro. Às 14h24, o helicóptero de resgate decolou de Imola com Senna. Chegou ao Hospital Maggiore, em Bolonha, às 14h50. A cirurgia começou imediatamente. Horas de trabalho tentando controlar o sangramento cerebral causado pelo fragmento que tinha penetrado o crânio pelo lado superior direito. Às 18h40, horário italiano, 13h40 no Brasil, Ayrton Senna da Silva foi declarado morto. E aqui começa a parte que a maioria das pessoas nunca conectou. Havia uma janela de tempo entre o momento em que a equipe médica no hospital já sabia o que estava acontecendo e o momento em que o público brasileiro foi informado. Nessa janela, a discussão sobre o timing do anúncio envolveu considerações que iam além do jornalismo puro. De acordo com relatos que circularam durante anos na imprensa especializada brasileira e que nunca receberam uma resposta oficial detalhada da Globo, havia implicações legais ligadas ao espólio do piloto em território brasileiro que faziam parte dessa discussão. A Globo nunca confirmou nem desmentiu essa versão de forma pública e detalhada. Nunca explicou ao público naquela tarde o que estava em curso nos bastidores da transmissão. A morte parou o Brasil de um jeito que não tem paralelo na história do país. No bairro de Santana, em São Paulo, onde Senna tinha nascido e corrido de bicicleta naquelas ruas de paralelepípedo, pessoas que nunca se tinham visto na vida se abraçavam nas calçadas. Bares fecharam as portas. Fábricas pararam as linhas de produção. 3 dias de luto nacional foram decretados pelo presidente Itamar Franco. O cortejo do aeroporto de Cumbica ao Parque Ibirapuera passou por uma multidão que, dependendo da fonte, foi de 1 a 3 milhões de pessoas nas ruas de São Paulo. A Globo transmitiu tudo: velório, cortejo, enterro no cemitério do Morumbi. Câmeras abertas em todos os ângulos, microfones abertos, cobertura sem pausa. A cobertura foi completa, respeitosa, emocionalmente poderosa. O que nunca foi explicado em nenhuma dessas transmissões é o que aconteceu com o material daqueles 7 minutos em Imola. Nos anos seguintes, o processo judicial que aconteceu na Itália chamou engenheiros, médicos e diretores da Williams a depor. A questão técnica central era a coluna de direção. Tinha quebrado antes do impacto, causando a perda de controle, ou tinha quebrado no próprio impacto com o muro, como consequência e não como causa. A resposta mudava tudo. A versão oficial da FIA e da Williams apontou para a falha mecânica anterior ao impacto.
Análises independentes, feitas por engenheiros que estudaram as telemetrias do carro nos anos seguintes, chegaram a conclusões diferentes. A coluna quebrou no impacto com o muro, e o carro havia perdido sustentação aerodinâmica antes disso, em parte pela queda de pressão dos pneus durante as voltas lentas atrás do safety car. Essa versão alternativa passou pelo noticiário brasileiro como nota de rodapé. E aqui volta o Milton, o pai que nunca negou nada ao filho. Dentro da Williams, havia engenheiros que tinham dúvidas sobre a configuração que Senna exigia para o FW16. A instabilidade identificada nos testes de pré-temporada não tinha desaparecido, tinha sido gerenciada. E num fim de semana que já tinha visto Ratzenberger morrer na véspera, ninguém dentro da equipe quis entrar em conflito aberto com o piloto sobre configuração de carro. Era mais fácil ajustar e dizer que estava resolvido. Dar ao piloto o que ele pedisse, da mesma forma que Milton sempre fez. Esse padrão ficou registrado nos depoimentos do processo italiano, mas nunca chegou ao espectador brasileiro de forma clara e organizada. O julgamento final, pelo Tribunal de Bolonha, em 2005, absolveu todos os acusados. A Globo cobriu o desfecho com discrição. A maioria dos brasileiros que acompanhou o caso pela televisão saiu sem entender o que tinha sido julgado de fato. Agora vem o que Watkins escreveu. Ele publicou o livro Life at the Limit em 1996. Descreve aquele domingo em Imola com uma precisão que é difícil de suportar. O estado do cockpit, os instrumentos de emergência espalhados no asfalto, as decisões tomadas em segundos ao lado do carro destruído. E num ponto do livro, entre as linhas técnicas, ele escreve que quando olhou para o rosto de Senna dentro do capacete, encontrou um rosto em paz, sem tensão nos músculos. Como se o piloto tivesse, em algum instante antes de atingir o muro, simplesmente decidido soltar o volante. Essa interpretação de Watkins, esse detalhe específico que muda a textura de tudo, nunca foi lida em voz alta no horário nobre da Globo. E sobre as fitas, de acordo com jornalistas que pesquisaram o arquivo da emissora nas décadas seguintes, o material bruto daquela transmissão existe e está guardado. O que há nessas fitas com exatidão não é de conhecimento público. A Globo nunca abriu esse acervo para pesquisadores externos. O documentário britânico Senna, lançado em 2010 pelo diretor Asif Kapadia, usou o material negociado diretamente com a família do piloto após anos de processo. Parte das imagens daquele fim de semana em Imola está no filme. Outras, a família escolheu guardar. Quando uma perda é dessa magnitude, tem gente que prefere controlar o que o mundo vai lembrar. A Globo fez isso. A família fez isso. Cada um com a versão do que devia e não devia ser visto. O Brasil, que estava colado na televisão naquele domingo, merecia mais do que recebeu. Merecia entender o que estava acontecendo em tempo real. Merecia a possibilidade de se despedir sabendo de verdade. Irmão, Ayrton Senna morreu com 34 anos e uma bandeira austríaca dobrada dentro do cockpit. Uma bandeira que ele tinha guardado para honrar um homem que a maioria dos brasileiros mal conhecia, que tinha morrido um dia antes no mesmo asfalto de Imola. Esse detalhe fala sobre quem ele era melhor do que qualquer troféu de prata pendurado na parede. A Globo protegeu o Brasil naquele domingo de 94. Tomou uma decisão editorial de segurar imagens difíceis, de esperar confirmação oficial, de não criar pânico numa manhã de domingo. Você pode concordar com essa decisão. É legítimo, mas foi uma decisão. E o público nunca soube que ela tinha sido tomada. Nunca foi informado de que o que via na tela representava apenas uma parte do que as câmeras estavam capturando naquele momento. Uma geração inteira de brasileiros perdeu algo naquele 1º de maio de 1994. Não apenas um piloto de corrida. Uma ideia. A de que existia um brasileiro que era, sem nenhuma discussão possível, o melhor do mundo em alguma coisa. O melhor sem asterisco, sem reserva, sem argumento contrário que precisasse de resposta. Se você viveu aquela época e carrega aquela ferida, você sabe exatamente do que eu estou falando, né? E se você conhece alguém assim na sua própria vida, um pai, um avô, um irmão mais velho que era o seu Senna particular, que partiu antes do tempo e sem despedida, liga para ele hoje se ele ainda está aí. Faz isso agora.
antes de fechar essa tela e antes de qualquer outra coisa. No próximo vídeo, a história de Rubens Barrichello, o piloto que sobreviveu ao fim de semana mais negro da Fórmula 1, que acordou num quarto de hospital com Senna sentado na cadeira ao lado da cama e que nunca contou em público o que os dois conversaram naquelas horas antes da corrida do domingo. O que Barrichello sabe e guardou por 30 anos está nesse vídeo aqui. Inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também viveu aquela época.